Dolomitas, um nome que soa quase como poesia. Foi o geólogo francês Déodat de Dolomieu que deu o nome a essas montanhas únicas de tons claros, imponentes e de beleza quase inacreditável. Hoje estamos em Dobiaco, um dos vilarejos mais famosos e charmosos do Alto Adige, bem no coração das Dolomitas. Nosso ponto de partida é o centro de visitas do Parque Natural, que fica bem na frente da estação de trem da cidade e é parada obrigatória para quem quer entender a essência dessa região, sua fauna, sua flora e a sua história. De lá seguimos até um dos lugares mais procurados por quem visita Dobiaco, o Papin Sport, uma loja de aluguel de bicicletas localizada literalmente ao lado da estação. É dali que saem todos os dias dezenas de ciclistas que percorrem o trajeto mais famoso das redes sociais, de Dobiaco até Lienz, na Áustria. Nós não fizemos o percurso, viemos aqui só para conhecer o lugar, entender como funciona o aluguel e pegar as melhores informações para quem sonha em viver essa experiência. E olha, mesmo sem pedalar, você já pode sentir a energia que tem neste lugar chamado Dobiaco. No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco da história e da alma de Dobiaco, um destino que une natureza, cultura e muita emoção. E fica aí até o final, porque no final deste vídeo tem uma grande surpresa para todos vocês. Wait for the wind, wait for the night. Olá, eu sou a Rose, técnica em turismo, e há mais de 20 anos vivo o privilégio de transformar o amor por viajar em profissão. Já escrevi para revistas, participei de eventos e sempre busquei mostrar o que torna cada destino especial. Esse é o Marco, italiano de nascença e agente turístico. Desde sempre vive e respira o melhor da Itália. Trabalha há anos na hotelaria e também é um especialista em vinhos. Conhece de perto o que há de melhor por aqui. Depois de tantas experiências e histórias juntos, decidimos compartilhar tudo com vocês. Bem-vindos ao nosso canal. Aqui a gente mostra o melhor da Itália e do mundo, com o olhar de quem ama o que faz e vive de perto há anos. Tudo de bom por aqui. With a painted smile, I was the willow tree. You were the fire that burned me. As Dolomitas mudam de cor como quem troca de roupa. Ela já amanhece dourada pela manhã, rosada ao entardecer, e ela é prateada sob a lua. Mas olha que o curioso é que esse nome Dolomitas não é tão antigo não, viu? Ele só apareceu lá no fim do século XVIII, e tudo por causa de um francês curioso que não sabia ficar quieto. O nome dele vem aqui mais pronunciar para não passar vergonha na internet. Déodat de Dolomieu. Nascido em 1750 no vilarejo de Dolomieu, na França. Sim, o cara e a pedra tem o mesmo nome, sabe? Entende? O mais curioso é que ele deveria seguir a carreira militar, mas preferiu trocar a espada por martelo de geólogo. Menos mal, né? Enquanto o pessoal brigava no campo de batalha, ele estava lá, feliz, quebrando pedrinha, fazendo anotações. E foi em uma de suas viagens pelo norte da Itália que Dolomieu notou algo muito estranho. Algumas montanhas do Tirol não reagiam ao ácido, ou seja, não faziam o famoso das rochas calcárias. Aí ele pensou, opa, tem alguma coisa nova por aqui. Não é que ele estava certo.
O mineral era diferente, formado há milhões de anos, uma mistura perfeita de cálcio e magnésio. Assim nascia a dolomita. O detalhe mais curioso desta história é que o mestre Dolomieu, o geólogo suíço, vem aqui de novo, Marco, pronunciar esse nome. Théodore de Saussure. Poderia ter dado ao novo mineral o nome dele, entendeu? Salsurita, salsicha, salsurita, eu não sei, alguma coisa do tipo, mas teve o bom senso, graças ao céu, de homenagear o seu aluno. E assim, com um toque de bom senso e muito pó de pedra, nasceu um nome que ecoa até hoje, muito bonito por sinal, Dolomitas. Logo de frente à estação de trem de Dobiaco está o Centro de Visitas do Parque Natural, um verdadeiro portal para entender a alma das Dolomitas. Lá dentro, a natureza se torna aula. Fauna, flora, geologia e história da região se entrelaçam em exposições modernas e interativas. Tem até a história do turismo de massa, que não é de hoje na região. Mas atenção, não é permitido filmar nem fotografar o interior sem autorização prévia. Isso garante a preservação das exposições e o respeito aos direitos autorais do acervo. Mesmo sem filmar, com entrada gratuita, vale cada minuto da visita. É ali que a jornada pelas Dolomitas em Dobiaco realmente começa. Olá, minha gente! Após um ano que ficamos off, estamos voltando com os vídeos aqui no Direto da Itália. Eu sou a Rose. Eu sou o Marco. E nós somos profissionais da área do turismo. Marco é agente turístico, eu sou técnica na área do turismo há mais de 20 anos. O Marco também trabalha há mais de 20 anos. E nós estamos aqui, Marco, numa cidade muito especial. Que cidade é esta? Hoje estamos em Dobiaco e acabamos de sair agora deste Centro Visite Parco Naturale. Muito lindo, muito bonito, gratuito, que não é mal, e dá muitas informações. Isso é muito importante, gratuito é muito importante, né, Marco? Não vai gastar uns euros a mais, mas vai ganhar em quê? Em educação, em informação, e vai poder também caminhar por estes lugares aqui no Alto Adige, já que o nome da região é Alto Adige, com segurança. Aqui você vai ter informação sobre a fauna, sobre a flora, como foi formada essa região e tem até, Marco, história de guerra aqui dentro. Porque esta é uma cidade que tem uma história, infelizmente, muito triste, que é uma história de guerra desde 1919 e lá vai batatinha. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Sim, e nós vamos contar essa história já já para todos vocês que estão aí. Então fiquem conosco e até daqui a pouco, ou seja, continue conosco, porque tem muita história para ser contada neste lugar, nesta cidade chamada Dobiaco, a porta de entrada para as Dolomitas. E já que estamos falando em começos, viemos até o Papin Sport, o local onde milhares de viajantes alugam suas bicicletas para percorrer o trajeto mais comentado do Alto Adige. Nós não pedalamos dessa vez, mas viemos descobrir por que esse percurso viralizou e o que torna esse lugar um ponto obrigatório para quem chega a Dobiaco. O trajeto Dobiaco-Lienz, na Áustria, ficou famoso nas redes sociais e com razão. São cerca de 50 quilômetros, boa sorte para você que vai tentar, de pura paisagem cinematográfica, descendo o Vale da Alta Pusteria. E sim, dizem que é um daqueles trajetos em que você para mais para fotografar do que para respirar. Eu estou praticamente de frente à empresa que fica ao lado da estação de trem, onde você pode alugar uma bike e fazer os seus 50 quilômetros até a cidade de Lienz, na Áustria. Boa sorte para você que vai tentar, viu? Eu hoje não vou tentar porque esse dia aqui está acima do peso. Mas nesta cidade aqui, pelo que eu pesquisei, tem duas empresas. E se você for no Google, uma tem mais estrelinhas do que a outra. A outra empresa tem mais estrelinhas do que esta daqui.
Ou seja, é a manutenção ou é a recepção, mas esta empresa aqui, que está aqui ó, nas minhas costas, ao lado, que fica aqui ao lado, no caso da estação de trem, ela tem um franchising ali em Lienz. Então você pode alugar sua bike aqui, fazer seus 50 quilômetros, ficar todo fitness, todo bonitão, toda bonitona, e simplesmente entregar a sua bicicleta ali e voltar tranquilamente no seu trenzinho para Dobiaco. A outra empresa não tem franchising, então você vai fazer o seu passeio de 50 quilômetros, boa sorte, para você que é fitness, Titi ainda não é, e você não tem onde deixar a sua bike. Então você vai ter que pagar um adicional no trem para trazer a sua bike. Será você que tem que colocar na balança aí e ver o que é melhor. Se é pegar uma empresa que não tem um franchising em Lienz para entregar a bike e pagar um adicional para trazer no trem, ou pegar uma empresa que já tem um franchising ali que vai facilitar e você já tira assim dos seus espinhaços, não sabe? Como diz lá no Nordeste, essa responsabilidade. Então fica a dica para vocês, aí você é que tem que colocar na balança e ver qual é a empresa que melhor dá para você neste quesito. Olha, mesmo sem fazer o pedal, a gente descobriu que a melhor parte desse trajeto pode estar fora da ciclovia. Spoiler, envolve polenta, gulas e um vinho incrível. Wait for the wind, wait for the night. Stand here a while, take a little time. No coração de Dobiaco fica o restaurante cujo nome nem ouso pronunciar de tão difícil. Um refúgio rústico de montanha dentro da cidade. O atendimento é impecável, o ambiente é acolhedor e o cardápio conta histórias. E quando falo de histórias é que ele oferece pratos bem variados e não apenas da cultura ladina. Escolhemos polenta cremosa com gulas de veado, acompanhada de um kraut de repolho roxo, tudo harmonizado com vinho Lagrein, um tinto intenso produzido aqui mesmo no Alto Adige. Mas sobre o Lagrein, nós já falamos melhor no episódio 2 dessa saga pelas Dolomitas. Ah, e teve sobremesa, claro que teve sobremesa, um tiramisu revisitado, um tiramisu de pistache que parece ter sido inventado só para esse lugar. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. Mas Dobiaco não é feita só de sabores. Ela também guarda cicatrizes de tempos que o mundo nunca deve esquecer. O Lago de Dobiaco é um espelho da alma deste lugar, mas também um espelho da história. Durante a Segunda Guerra Mundial, 5 bunkers foram construídos em 1939 ao redor do lago, parte da linha defensiva conhecida como Valo Alpino. Il Valo Alpino é um sistema de fortificação militar do tempo de trevas na Itália, cujo nome não podemos pronunciar no YouTube por motivos óbvios, que tinha como intuito proteger os confins da Itália. Eles ainda estão lá, discretos, cobertos de musgo, todos no lado esquerdo de quem chega. Entrar nos bunkers é proibido e perigoso, mas observar de longe é o suficiente para sentir o peso da história que eles representam para este lugar. O silêncio que paira sobre o lago parece guardar ecos de vozes antigas. Agora eu vou mostrar para vocês os vestígios
de um período que a Itália não quer mais viver, e eu acredito que nem reviver na sua história. Período de guerra, onde Dobbiaco fez praticamente palco para esta guerra através dos seus bunkers que eram construídos, que foram construídos dentro das montanhas. Eu gostaria de deixar bem claro que é proibido você entrar nos bunkers, porque você corre o risco de se perder dentro deles, até porque a estrutura não é mais uma estrutura como quando esses bunkers foram construídos. Então, você que é turista, vem aqui, olha por fora e basta. Não precisa entrar porque é proibido. Nós vamos mostrar para vocês apenas por fora para seguirmos as regras que são desta parte aqui da Itália. Então vamos lá, venham conosco. Nós vamos mostrar para vocês os vestígios de uma guerra que fez muito mal à Itália. Não é fácil subir. Fica um pouco depois do lago de Dobbiaco, ali, depois das águas, né? Porque tudo aqui faz parte de Dobbiaco. Tudo isso aqui que vocês estão vendo, que parece rocha, não é rocha. Isso aqui é a estrutura de bunker. E esses bunkers aqui, eles foram utilizados aqui na Segunda Guerra Mundial. Por este motivo que você não pode entrar, porque a estrutura não é confiável. Mas vamos seguir as regras. Olhamos por fora. Eu estou aqui exausta, porque é bem cansativo subir esse morrinho, parece um morrinho, mas não é. E nós vamos deixar essa história catastrófica no passado, porque agora essa parte pertence à Itália. Slipping through my fingers, can't recall all the days as the ocean falls and rises. So does life have to change. Don't buy plastic flowers when I die. Go somewhere, spend it well, live your life. And if you mourn me, don't mourn for too damn long. Don't buy plastic flowers when I'm gone. All the world, she's getting older, and she can't recall her age. As the flowers die in winter, I guess she has just been that way. Don't buy plastic flowers when I die. Go somewhere, spend it well, and live your life. And if you mourn me, don't mourn for too damn long.
plastic flowers when I die. Go somewhere, spend it well, and live your life. And if you mourn me, don't mourn for too damn long. Don't buy plastic flowers when I'm gone. Don't buy plastic flowers when I'm gone. E se o lago fala de guerra, o próximo lugar fala de memória e de paz. Aqui repousam soldados austro-húngaros da Primeira Guerra Mundial. O cemitério austro-húngaro de Dobiaco foi criado em 1926 e 1938, quando os corpos dos soldados foram trazidos das frentes de batalha das Dolomitas. É um lugar simples, silencioso, mas carregado de significado. Cada cruz é uma lembrança, cada pedra um pedido para que a guerra nunca se repita. Visitar este cemitério é um ato de respeito. Não é um ponto turístico comum, é um memorial de humanidade. Nós estamos no cemitério alpino, próximo ao lago de Dobiaco. Este é o cemitério que guarda os restos mortais dos soldados que caíram na Primeira Guerra Mundial. Aqui tem pais enterrados, aqui tem filhos enterrados, aqui tem sonhos que foram encerrados. É a história nos mostrando e nos ensinando que atitudes como estas não devem jamais serem copiadas. Aos pés dos Alpes das Dolomitas e com o barulho de um riacho muito doce que passa por aqui, nós encerramos a nossa passagem por Dobiaco. Que histórias como estas jamais possam se repetir. Nós estamos aqui após um dia bem cansativo, porque nós fizemos uma viagem de onde nós estamos hospedados até Dobiaco. Ontem nós estivemos aqui neste mesmo lugar, porque nós íamos às Tre Cime, porque em italiano é Tre Cime. Acontece que nós não conseguimos entrar, porque tem uma prenotação, tem um agendamento, em outras palavras, prenotação quer dizer agendamento. Acabamos entrando aqui neste hotel e conhecemos um rapaz que é apaixonado de história, que é um rapaz muito, muito, muito bacana, que nos recebeu super bem aqui neste lugar. E ele começou a contar um pouco da história de sua família, do seu avô, do seu bisnono. Meu esposo está aqui traduzindo para ele, porque ele fala várias línguas, mas ele fala o espanhol, mas não fala o português. A história desse rapaz é uma história assim super interessante, porque de ontem para hoje ele até descobriu com a própria família que uma pessoa da sua família trabalhou para a própria imperatriz Sissi da Áustria. Então ele vai contar um pouco da história da sua família, do seu bisnono, que é o bisavô, do seu nonino, do seu nono, que é o avôzinho dele, que faleceu agora há pouco, faz 6 meses, que estiveram, né, em meio a toda essa história aqui no norte da Itália, precisamente nesse período de guerra. Então, ele vai contar um pouco daquilo que foi passado para ele como história através do seu avô, que também herdou essas histórias do seu bisavô. E eu tenho o maior prazer, né, de poder apresentar para vocês um jovem apaixonado por história, apaixonado
pela cultura, apaixonado pelo seu próprio povo, que é o povo italiano. Ele é um rapaz que é filho de italiano com uma colombiana. Mora aqui na Itália, já fala vários idiomas, trabalha na área do turismo e eu tenho certeza que você vai se encantar com a história dele. E quem vai fazer essa entrevista com ele é o meu esposo, é o Marco Lambertini, e nós vamos colocar, obviamente, aí a legenda em língua portuguesa para que vocês possam entender um pouco da história deste rapaz, da família dele que é tão rica. Então, eu deixo vocês com o Marco e com Nicolas. Hola a todos, oggi abbiamo con noi il nostro amico Nicolas. Ciao Nicolas, benvenuto al nostro canale diretto da Italia. È un piacere averti qui con noi. Ci siamo conosciuti ieri, è stato un incontro molto veloce. Siamo entrati qui nel locale tuo, qui in montagna, per chiedere delle informazioni. Parola dopo parola ci siamo raccontati, anzi più che altro ti sei raccontato, e per noi ci hai riempito il cuore, ci hai entusiasmato con questi tuoi racconti. Per questo che ti abbiamo chiesto se ti faceva piacere, se volevi lasciare una testimonianza, se volevi lasciare un tuo racconto qui nel nostro canale, visto che siamo qui nelle Dolomiti. Credo che tu ci hai raccontato che hai tante storie, tante cose da poter raccontare di questa zona, specialmente per quanto riguarda il passato, per quanto riguarda le guerre, le storie dei nonni, le storie dei bisnonni, che sappiamo che gli anziani hanno sempre un bagaglio di storia molto grande che portano dietro con sé. Da quanto mi raccontavi ieri, ho visto che hai proprio un interesse molto grande per la storia. Volevo capire, anzi dillo anche ai nostri spettatori, com'è nata la tua passione per la storia e per la storia anche delle guerre. Beh, partiamo comunque dal presupposto che io sono nato in una piccola valle piena di anziani, comunque una valle in spopolamento, di conseguenza dove effettivamente i posti in cui potevi trovare più persone erano i bar ovviamente frequentati da anziani, i quali raccontavano storie e le loro avventure fin da giovani, e mi ha sempre provato molto interesse. E fino a poco tempo fa, quando effettivamente, iniziando a crescere, ho visto che oltre soltanto all'interesse nei libri di storia e ai racconti, potevo mettermi io stesso tramite i mezzi anche disponibili a tutti quanti, come le ricerche online, anche testimonianze sui social, ad avventurarmi di più in questo mondo qua della storia. Hai qualche aneddoto di storia che ti è rimasta più impressa, ti è rimasta attaccata a te, insomma ti è entrata nel cuore una storia di, non so, di tuo nonno o di tuo bisnonno che raccontano della guerra, delle vicende che hanno vissuto loro in prima persona della guerra? Sì, partiamo dal presupposto che comunque la mia famiglia, andando indietro comunque dalla parte italiana, sono molto legati alla guerra, no? Proprio per il posto in cui viveva. Questo perché durante la prima guerra mondiale il mio paese era primo fronte, sulla prima linea. Quale paese è? Valle San Felice, in Val di Gresta, vicino al lago di Garda, alla destra Adige. Di conseguenza è sempre stato un posto di riferimento storico e culturale. Poi, parlando di fatti comunque che mi sono rimasti dentro molto, mi piacerebbe tanto parlare del mio trisavolo, che sarebbe Emanuele Finotti. Si poteva parlare che è iniziato come un ragazzo studiando nelle elementari della valle, quindi comunque non era un'istruzione perfetta, ma che l'ha interessato fino al punto da portarlo a studiare le superiori in un paese vicino a Trento, sarebbe Rovereto. Che già all'età, a quei tempi, già all'elementare era già un gran titolo di studio. Esatto, visto che è considerato che anche generazioni dopo, come si può chiedere ai nostri, seguivano gli studi. Esattamente. E in questo caso qua stiamo parlando ancora del 1800, fine 1800, inizio 900. Quindi cos'è che è successo? Questo mio trisavolo ha iniziato le superiori a Rovereto per poi spostarsi a studiare all'università di Innsbruck, a studiare medicina, dove poi è diventato chirurgo, un nominato medico, e diventando così bravo e anche famoso è stato assunto nella corte
dell'impero austro-ungarico da Franz Josef, cioè Francesco Giuseppe, l'imperatore, e la stessa principessa Sissi. Accidenti, storia dal niente, diciamo, no? Dalla provenienza umile ad arrivare fino a essere un dipendente, diciamo così, un servitore dell'impero, no? Austro-ungarico. Che tu sappia, visto che questa è stata una zona ovviamente di guerra, sappiamo tutti, no? L'Italia ha partecipato sia alla prima che alla seconda guerra mondiale. Ci sono ancora dei resti di guerra, bombe, aerei caduti, si possono trovare in un qualche modo ancora questi resti? Assolutamente sì, e non sono soltanto io stesso a dirlo, ma è una convinzione generale, visto che l'Italia comunque è stata teatro sia della prima che della seconda guerra mondiale, e e la seconda non soltanto come un semplice partecipante, visto che ha avuto un ruolo primario, no, per le decisioni e le sorti della seconda guerra mondiale. Stessa cosa durante la prima. Questo perché, ad esempio, nella stessa valle da cui provengo era fronte durante la prima guerra mondiale. Soprattutto in quei posti si possono trovare tantissimi ancora armamenti, munizioni. Se si è fortunati si può anche trovare pezzi interi di veicoli, casse di munizioni e anche armi ancora intere, ovviamente non funzionanti o che non si potrebbero mettere in funzione. Questo perché c'erano i due versanti, le due guerre sono state due guerre di posizione. No? Letteralmente si potrebbe andare a guardare su una mappa, i due versanti erano a 10 km lineari uno dall'altro. Di conseguenza anche tra vari bombardamenti e attacchi nelle valli sottostanti è pieno di materiale residuo. Ma se uno dovesse trovare, come è successo a te, no? Dei residui bellici, ce li vuoi mostrare? Questo qua, esempio, cos'è che è, Nicolas? Queste sono tutte parti della testata di colpi di mortaio, sono schegge che ovviamente andando a impattarsi si sono danneggiate e separate da pezzo generale. Di una bomba, pezzi di una bomba. Esatto. Questo soprattutto comunque ad occhio verrebbe da dire che sia un colpo di mortaio, 130 mm potrebbe sembrare, mentre già questo crea un momento più di confusione, soprattutto per la testata che abbiamo, e potrebbe essere tranquillamente una bomba sganciata da un aereo, come non da un mortaio ma da un cannone diretto. Ho capito. Ieri mi dicevi che tu hai sia il patentino del drone che del metal detector. Esatto. Quindi li usi per? Allora, partiamo dal presupposto che comunque i patentini non sono sempre d'obbligo. Quindi diciamo ai nostri amici che vengono dal Brasile, che vengono qui in Italia e fanno una camminata, fanno una passeggiata nei boschi, nelle valli, in qualche punto particolare, e si trovano a inciampare su una cosa così. Come si devono comportare legalmente, visto che poi essendo anche stranieri, quindi bisogna avere forse un attimino, forse anche un po' più di tatto e di rimanere responsabilità. Dentro la sfera legale, esatto. Allora, finché comunque sono pezzi di questo interesse qua, in questa dimensione, si possono tranquillamente recuperare e tenere con sé, visto che non sono pezzi che potrebbero danneggiare alla salute o anche all'ambiente circostante, no? E come si può notare, essendo schegge, sono disarmati. Diversamente parlando, accade quando ad esempio una persona si imbatte in resti bellici di una certa importanza, come ad esempio casse di munizioni, fucili e armamenti interi, che in quel caso hanno un valore di interesse storico, no? E archeologico soprattutto, e di conseguenza vanno denunciati all'autorità entro 24 ore. Quindi è importante seguire questi passaggi, che non tutto è lecito, non tutto si può portare a casa come un souvenir, ma ci sono certe cose che bisogna fare attenzione, o le lasci dove le hai trovate, o se no devi denunciarlo alla polizia che hai trovato questo ordigno, e quindi poi la polizia o le autorità dove andate gestiranno loro la situazione nel miglior modo possibile. Quindi
Nicolas ci sta aiutando a capire come gestire queste situazioni, se per caso andando in giro nel nostro paese troviamo dei reperti di questo tipo. Nicolas, hai qualche storia da raccontare, tuo nonno, dei tuoi avi, per quanto riguarda la guerra? Mi raccontavi che tuo nonno aveva indirizzato erroneamente Sì. i nemici andare da una parte invece che andare dall'altra. Storie un po' adesso le possiamo chiamare anche divertenti, ma quando sei in tempo di guerra niente è divertente, quello è ovvio. Possiamo dire divertente nel senso che ci può strappare un sorriso, una storia che ci può far riflettere, una storia che ci può far riflettere sul come noi eventualmente possiamo anche migliorare come persone. Sì, allora io ho un aneddoto di famiglia che io stesso ho scoperto da poco e mi ha letteralmente sciolto il cuore. Praticamente la nostra abitazione, o comunque la struttura che adesso è adibita all'abitazione, esiste già dall'800, no? Infatti ci sono anche molti ritratti della valle, quando era ancora una valle feudale, col proprio castello. In lontananza si vede il castello, nella parte principale del disegno si può notare ancora l'abitazione. All'epoca della fine, comunque prima guerra mondiale, in seconda era una trattoria. Di conseguenza era un posto in cui c'era un via e vai di eserciti, possiamo dire, perché passavano i tedeschi all'inizio, poi dietro capitavano i partigiani, gli americani, gli inglesi armati fino ai denti alla ricerca dei tedeschi, delle truppe tedesche. Dopo di nuovo, essendo che la guerra stava finendo ma le truppe tedesche erano ancora in forza, tornavano di nuovo alla ricerca degli stessi americani e partigiani. No. Questo aneddoto racconta di un soldato americano che si era invaghito di una delle figlie dei miei avi. Se l'è innamorato. Esatto. E si era accampato in uno dei nostri campi davanti alla trattoria. Fatto sta che proprio a pochissimi metri di distanza sono capitate delle truppe tedesche, no, in cerca di americani, comunque truppe nemiche. Mio nonno, che all'epoca aveva circa 6 anni, quindi era ancora piccolo, si è fatto carico della situazione e ha deciso di indirizzare le truppe tedesche tutta un'altra parte rispetto a dove si trovava l'americano. Ma la stessa cosa l'ha fatta più di una volta anche viceversa, quando vi erano truppe tedesche e lui stesso ha deviato gli americani o i partigiani in un'altra direzione, questo per evitare conseguenze ovvie. E è un po' un racconto che fa pensare, perché la guerra non è niente di bello, c'è da imparare, ma non è da imparare come una materia e basta, no. E già semplicemente con questo racconto qua, pensare che un bambino che ha malapena 6 anni si fa carico di una questione del genere per evitare tragedie, no, e altri morti in più, comunque devia persone armate in altre direzioni che hanno un certo peso, no, fa pensare a molto a quello che noi potremmo fare adesso con tutto quello che sappiamo. Nicolas, un'ultima cosa, quale messaggio vorresti lasciare ad un turista che viene a visitare, a scoprire questa zona d'Italia? Ma soprattutto ci terrei a far sì che non guardi soltanto l'ambiente intorno a sé, ok? Perché ad esempio qui noi in questo momento qua ci troviamo sulle Dolomiti, davanti alle 3 Cime di Lavaredo, un'attrazione turistica a livelli famosa in tutto il mondo. Esatto, basta considerare che giornalmente ci sono come minimo 8.000 persone solamente sulle 3 Cime di Lavaredo. Wow. No, non fermarsi soltanto a guardare, ma anche provare a ascoltare le persone che ci sono, soprattutto gli anziani, che sono dei libri di storia, no, libri di storia viventi, e pensare anche che se noi in questo momento qua ci troviamo in un parco nazionale, che è stato reso parco nazionale tutto quanto, è anche grazie alla storia delle guerre che ci sono dietro. Quindi il mio consiglio principale sarebbe visitare la zona, ma soprattutto coi cuori visitare anche la storia che c'è dietro. Esatto. Quindi concordo pienamente, Nicolas, con quello che hai detto.
perché è giusto andare in un paese, che sia l'Italia, che sia la Francia, che sia il Canada, che sia gli Stati Uniti, qualsiasi paese, a vedere le attrazioni turistiche, le bellezze, le cose belle della natura, i laghi, le montagne, oppure le opere d'arte, o che ne so, assaggiare i piatti tipici di un posto, tutto lecito, tutto giusto, tutto corretto. Solamente non fermiamoci a questo e basta. Dire, ah, ho visto il lago, che bello, via, e andare via. Ma soffermiamoci anche a capire la cultura del posto in cui andiamo. Perché anche, specialmente in Italia, è un paese molto piccolo, ma molto pieno di cultura, no? Che basta che ti sposti di 100 chilometri, trovi storie completamente diverse. Quindi è bello fare il turista, è bello essere turista perché ti allarga la mente, ti allarga anche il cuore. Non soffermiamoci solo su quello che vediamo, ma impariamo anche ad ascoltare le storie, quello che c'è, quello che ti racconta il popolo, quello che ti racconta la storia di questa terra, di questa nazione. Io ringrazio Nicolas per il suo impegno, per la sua disponibilità di stare con noi per questo tempo. Spero che vi sia piaciuto, spero che sia stato per voi di interesse, e salutiamo con caloroso saluto Nicolas per quello che ha fatto per noi.